Vive trabalhando para os outros, vive de maneira circunstancial, gosta ou precisa agradar para se sentir amado. Muitas vezes toma na cabeça e diz: meu Deus do céu, não tem jeito, eu não consigo deslanchar na vida. Tem dificuldade de fazer as coisas sozinhos. Esse é o sabotador prestativo. Estou aqui mais uma vez com o Eduardo Almeida, CEO da Ikigai Brasil, e ele vai elucidar os principais comportamentos que o indivíduo, no seu dia a dia, manifesta, fazendo com que o seu sabotador prestativo esteja soberano, esteja ali o tempo inteiro influenciando na vida. Edu, fala pra gente, afinal, o prestativo é aquele indivíduo que tende a se dar mal na vida de uma forma mais fácil? Na verdade, o prestativo, Igor, ele tem uma característica, um grau de altruísmo, mas não o altruísmo verdadeiro, porque altruísmo é uma palavra que vem de altrui, né, que lá no francês significa os outros, Émile Contét trouxe essa ideia de que a pessoa altruísta é aquela que se foca nos outros. Só que a sociedade, ela demanda da gente um certo grau de egoísmo, não no mau sentido da palavra, mas no sentido de eu focar os meus objetivos, as minhas metas. E o prestativo, o agradável também como é chamado, ele tenderá sempre a focar no outro. Então ele abre mão de si mesmo pelo outro, mas ele faz isso de uma maneira não realmente altruísta de verdade, ele faz isso por uma necessidade psicológica, de ser amado. Então ele barganha o amor. Ele faz isso porque ele quer ser visto como uma pessoa bacana, querida, legalzona. Então a gente tem a ideia do prestativo como aquele cara que tá sempre querendo ser legal com todo mundo. Nossa, como eu sou legal, gostem de mim, por favor, me ame, me ame, me ame. Então ele não consegue, a partir disso, caracterizar duas coisas que são muito importantes para a vida adulta. Ter foco naquilo que é importante para ele, fazer o seu objetivo de vida, fazer suas metas, perseguir. E o segundo ponto, ele tem um comportamento que não é um comportamento baseado em autoestima. Ele tem um comportamento de baixa autoestima. Verdade. E aí ele prostitui essa ideia de autoestima. Não, mas eu faço isso porque eu sou legal, eu sou querido, não é porque tenho baixa autoestima. Então, o prestativo, ele tem como principal consequência você não ser prioridade. E aí isso dá uma sensação de frustração depois. Eu tinha um prestativo alto também, e isso eu eliminei, esse sumiu da minha vida. E uma das características fortes é que no teste dos valores, né, da psicologia positiva, lá no topo veio gratidão, tudo ligado com prestativo. Porque eu queria ser grato pelas pessoas, que as pessoas fossem gratas por mim. E aí, quando não havia esse retorno, essa reciprocidade, eu ficava extremamente magoado. Então, como que a pessoa não fez isso comigo? Infantil, né? Se você deu, então você deu. Você não espera nada em troca. Mas a verdade é que quando a gente dá, a gente espera algo em troca. Verdade. Então, o prestativo, ele cria esse conceito de estar sempre dando para ser reconhecido, para ser amado. De que maneira esse sabotador prestativo ele conversa com a crença de rejeição? Qual a relação que os dois têm? Na verdade, ele vem muito dessa fase, né? O prestativo, eu tive esse quadro na minha família, eu tinha uma relação com meu pai que no final era muito maravilhosa, me trabalhei, né? Mas era muito difícil porque eu não me sentia amado pelo meu pai. Eu me sentia rejeitado por ele e a partir disso eu quis ser reconhecido como um cara inteligente, como um cara... E aconteceu, isso que foi pior. Aí no final meu pai começou a me reconhecer pra caramba e aí deu a cachaça que eu precisava. Aí reforçou o padrão. Porque aí no final ele tinha muito orgulho de mim e tudo mais, só que aí aconteceu o problema. Porque aí eu passei a ser aquele cara que, olha como eu sou legal. Então, reforçou o prestativo. E quando eu resolvi isso dentro de mim, eu resolvi também o prestativo. Então, um dos princípios de você acabar com o prestativo é você compreender que você se basta. O prestativo, ele não se basta. Ele precisa que os outros... E aí ele começa a bengalar com um monte de gente em volta dele, porque ele vai juntando um exército de pessoas que, como eu sou legal com você, eu sou legal. A relação não é uma relação profissional, não é uma relação baseada em troca de serviço, em troca de resultados, e sim em troca de sentimentos. Eu gosto de você é tão legal, eu sou tão legal, a gente se juntou. Então o prestativo, ele cria uma relação de muita miséria emocional em volta dele. Ou quando Jesus diz lá aquela expressão, amar o próximo como a ti mesmo, né? Freud foi totalmente contra essa frase, porque ele diz que ninguém pode amar o próximo mais do que a si mesmo. Mas Freud não entendeu uma pegadinha na frase de Jesus. Como a ti, não mais do que, né? Exatamente. Então, o limite do meu amor ao próximo é o limite do meu amor por mim mesmo. Eu só posso amar o outro infinitamente se eu me amar infinitamente. O prestativo, ele condiciona
o amor que dá pelo amor que retorna. Sensacional. Porque ele não se ama. E assim, qual que seria hoje Hoje não, qual o maior medo de quem tem o prestativo operando na sua própria vida? Fácil de responder. Rejeição. O prestativo não lida com rejeição, ele não quer ser rejeitado. Ele quer ser amado, ele quer ser admirado, mas aí vem a questão do superego, né, do que eu tenho que ser por uma pessoa bacana, virtuosa. Então ele constrói uma aura de santidade, de bom moço, uma pessoa que está sempre fazendo as coisas certas. Olha como eu sou legal, eu sou querido, eu sou bacana, por que você não gosta de mim? Eu sou tão querido. Então o prestativo, ele cria, infelizmente, uma questão de amor condicionado. E isso é um perigo. Isso tem muito a ver com a infância também. Sim, quando os muito. pais condicionaram o amor. Né, o amor condicionado. Então, se eu brigo com um filho, por exemplo, eu brigo com você pela tua atitude, pelo teu comportamento, mas o amor por você é incondicional. Incondicional. Então, quando os pais dizem assim, eu não só vou te amar se, tá criando o prestativo. Esse é um ponto. Mas, por outro lado, também, muitas vezes não cobra os filhos de resultado porque tem medo que isso gere algum tipo de trauma. Separa a performance do resultado, a intenção, valoriza o amor, valoriza o filho, a essência. Mas o comportamento tá errado. Perfeito. Pela presença, ele pode programar o filho a ser prestativo. E pela ausência também. Exato, exatamente. Pela ausência também talvez seja mais forte ainda, né? Sim, sem dúvida. Mas aí vem essa questão do condicionante. O que vai gerar o prestativo? Sim. A questão do condicionamento. Condicionamento operando por muito tempo. Não é uma vez que eu fiz. Tem um mito também na educação. Uma vez eu briguei com meu filho e ele ficou traumatizado. Traumas não surgem a partir de uma situação. Doenças psicológicas não surgem a partir de uma situação. É quando isso é um padrão repetitivo que continuamente é reforçado e aí cria uma lógica de vida a partir do momento que, para acontecer, é o condicionante, né? Para eu ser amado, eu preciso fazer isso. Para eu ser respeitado, eu preciso fazer aquilo. Então, aqui que a gente vê. Muito bom. Se você pudesse hoje dar uma dica ecológica, sustentável, muito clara para quem está agora nos vendo, uma única ação, o que essa pessoa poderia fazer em termos de ação para ela começar a mudar esse padrão? Assim, eu mudei esse padrão dizendo eu sou prioridade. Mudando eu sou prioridade. Boa. Porque eu tinha uma necessidade que todo mundo me aprovasse e era absurdo, porque, né, isso eu tô falando há 10, 15 anos atrás, obviamente, né, tinha muito forte isso em mim, porque eu não entendia que eu tinha essa barganha. Então, quando eu compreendo isso, eu vou dizer, cara, eu sou prioridade, meu foco é no resultado, eu não tô aqui pra brincar, eu não tô aqui pra ser aprovado, eu tô aqui pra realizar. Minha vida não vai ser baseada nas minhas intencionalidades, sim nos meus resultados, nas minhas ações. Então eu potencializo o olhar de que eu sou prioridade, o foco é nos resultados que eu estou perseguindo. Eu vou ser egoísta, tudo bem, se você acha que eu sou egoísta, ok, mas eu não estou prejudicando ninguém. Eu não sou egoísta porque o egoísta, como característica, ele prioriza a si em detrimento dos outros. Sim, verdade. Então eu não estou me sobrepondo a ninguém, eu estou simplesmente focado nos meus objetivos. Isso mudou minha vida, mudou minhas relações. Sensacional. E aí, você? O que está faltando de repente para você se colocar como prioridade de si mesmo? O que motiva você a ser agradável para os outros? As opiniões alheias? Porque aqui defendemos a seguinte linha de pensamento: o que o outro pensa sobre você é só o que o outro pensa sobre você. Então fortaleça o seu amor próprio, fortaleça você mesmo e comece a mudar a partir de hoje esse padrão comportamental. Porque de agora em diante nós vamos mudar, vamos passar a página e vamos para o hipercontrolador. Como que esse padrão comportamental, como que esse sabotador pode interferir de forma negativa na sua vida? Vamos lá.